Agenda ZDF 3.2.2026. Estamos no 4º ano e no dia 345, desde o início da invasão total. No relatório de hoje, vemos geolocalizações bastante interessantes na área ao redor do Castelo Kroski. Mas também vemos um mercenário nigeriano com uma mensagem importante para todos nós. E também vemos como um piloto de drone conseguiu capturar um soldado russo. E muito mais. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev elogiou explicitamente a Coreia do Norte e declarou que a Rússia deveria aprender com os distritos de Pyongyang. Mas por que foi elogiado? Bem, ele destacou especialmente como a Coreia do Norte, apesar do isolamento internacional, conseguiu mobilizar rapidamente sua economia e construir uma indústria de defesa funcional. Exatamente isso, na visão dele, merece grande respeito. Medvedev agradeceu publicamente o apoio militar da Coreia do Norte, que a Rússia já negara milhões de vezes. Apesar disso, todos diziam que os norte-coreanos estavam envolvidos. Eles agora admitem e fingem que sempre foi um segredo aberto, o que de fato era. Ainda assim, há quem na internet acredite que isso nunca ocorreu. Segundo ele, soldados coreanos lutaram lado a lado com as tropas russas e se comportaram de forma heróica nas ações. Essa contribuição não seria esquecida e também é uma parte fundamental da história e amizade em comum entre os dois países. Vamos falar rapidamente sobre isso então. Ele elogia a Coreia do Norte e acha bom que se possa mobilizar rapidamente no que diz respeito à economia e que conseguiram construir uma boa indústria de armamentos. Eu não sei quais dados econômicos ele usou da Coreia do Norte para isso, mas o que sabemos sobre a Coreia do Norte não é nada animador. Atualmente, talvez até melhor em comparação com a Rússia. Faz sentido que vejam isso como exemplo a seguir. Mas são exatamente essas duas coisas que a Rússia também quer. Ressurgir do isolamento e, de preferência, mobilizar ainda mais cidadãos para ir à guerra. Agora, apresenta-se um sistema autoritário e isolado, no qual, como sempre, há grandes fomes, pouca energia e baixa qualidade de vida, como exemplo para a Rússia. Eu não sei se isso é tão saudável quanto pensam por aqui. Por outro lado, elogiam a indústria de armamentos, embora os próprios soldados russos estejam sempre reclamando das armas mal fabricadas e dos projéteis de artilharia vindos da Coreia do Norte que quase não funcionam. Além disso, nenhum soldado norte-coreano lutou lado a lado com os russos aqui. Os russos sacrificaram completamente os norte-coreanos em Kursk e os mandaram de frente contra posições ucranianas conhecidas para que os russos pudessem contorná-las sob fogo. Se é que lutaram, os norte-coreanos lutaram lado a lado com outros norte-coreanos e atraíram os drones para si, enquanto os russos contornaram a posição a centenas de metros de distância. Mas, segundo ele, a Rússia deveria aprender com um país do terceiro mundo. Gostaria de saber o que os russos acham disso, mas, sinceramente, acho que não se importam. Isso é o 71. O 71º Batalhão Motorizado está avançando em Udashny, junto com o 15º Brigada de Fuzileiros Motorizados do lado russo. Assim, eles assumiram completamente o controle da parte norte da localidade e agora estão avançando em direção ao oeste. Pelo que posso julgar, o local está completamente sob controle russo. Unidades ucranianas como a 23ª e a 152ª a Brigada Mecanizada opera principalmente no norte da localidade. Na marcação verde, soldados russos foram avistados. Eles também são do 71º Batalhão. Em seguida, os ucranianos solicitaram um ataque aéreo que atingiu a área da antiga mina. Minas, túneis e poços são frequentemente usados por ambos os lados como abrigo e depósito para munição, armas e materiais. Assim, é possível se proteger de ataques aéreos e drones se chegar a tempo. Ainda não se sabe o sucesso do ataque, pois nenhum lado mostrou imagens do impacto até agora. Um mercenário nigeriano chamado Obiola, que luta ao lado dos russos na Ucrânia, chama a atenção com declarações contraditórias. Nas redes sociais, ele reclama que usuários já escreveram "descanse em paz" em suas postagens e desejaram sua morte. Ele mesmo não conseguiu ver isso, foi enviado para ele dessa forma. Sobre isso, ele declara com confiança: "Não podem me matar, afinal estou no exército russo, não morri e nunca vou morrer." Ao mesmo tempo, ele enfatizou que não está disposto a lutar por outro país para mais ninguém. Porque, se for para sacrificar sua vida, será apenas pela Nigéria.
As declarações mostram novamente a contradição interna de muitos mercenários estrangeiros do lado russo. Eles participam de uma guerra, mas também se distanciam retoricamente do verdadeiro objetivo do conflito e tentam, ao mesmo tempo, se apresentar como intocáveis ou acima dos acontecimentos. O mais interessante dos vídeos é que ele diz no final que, como o Facebook e o TikTok foram sancionados lá, não pode postar vídeos nessas plataformas. Agora pense por que os soldados foram instruídos a proibir as redes sociais. Um dos ataques russos mais pesados até agora teve como alvo hoje o fornecimento de energia da Ucrânia. O foco principal foram as usinas termoelétricas nas regiões de Kiev, Kharkiv e Dnipro. O objetivo aparentemente não era a infraestrutura militar, mas sim interromper o fornecimento de aquecimento central, especialmente no meio do inverno. O padrão deixa claro que se trata de uma tentativa de pressionar a população civil e forçá-la a abandonar o local. No total, mais de 500 mísseis e drones foram utilizados. Em vez de uma alta taxa geral de interceptação pela defesa aérea ucraniana, houve novamente danos significativos à infraestrutura de energia. O ataque mostra que a Rússia mantém o terrorismo sistemático contra a infraestrutura, mesmo com pouco benefício militar. Logicamente, o ataque ocorreu enquanto Trump dizia que havia conseguido chegar a um acordo de cessar fogo com Putin, que deveria impedir justamente esse tipo de ataque. Pilotos de drones da 157ª. Pilotos de drones da 157ª Brigada identificam um esconderijo de infantaria russa com vários soldados ocultos em uma vala subterrânea. Ou seja, em um tipo de vala que se conhece de oficinas, onde se pode descer para alcançar a parte de baixo de um veículo. Essas valas foram usadas pelos soldados russos como esconderijo improvisado para escapar do reconhecimento. Do ar, inicialmente não era possível ver nada. Só através de um reconhecimento direcionado por drones, ficou claro que havia 3 ou 4 soldados de infantaria escondidos ali. É realmente interessante como o piloto, em alguns momentos, teve que deitar no chão, pousar, para conseguir voar para dentro da vala sem bater no veículo. A artilharia não teria conseguido fazer isso com tanta precisão, e se tivessem enviado soldados de infantaria, haveria o risco de serem mortos aqui. Na minha opinião, os drones, e para mim pouco importa o que este ou aquele CEO de empresa possa dizer. Drones sempre terão um papel decisivo nas guerras, inclusive nas futuras. Mesmo que sejam inventadas medidas de defesa contra eles, que talvez possam detê-los em grande escala, então serão inventados sistemas que resistam a essas defesas. E o ciclo eterno das inovações continua para a próxima rodada. Afirmar genericamente agora. Dizer que drones ou os meios de combate contra drones não fazem sentido é, claro, muito míope e tolo. Um soldado russo se rendeu a um operador de drones da 37ª Brigada Naval das Forças Armadas da Ucrânia. O soldado obedeceu às instruções vindas do ar e largou sua arma antes de ser guiado pela aeronave não tripulada para fora da zona de combate. O incidente mostra novamente que drones não são usados apenas para reconhecimento e combate, mas agora também podem contribuir ativamente para a captura de soldados inimigos. Embora isso não seja totalmente correto, já que o último drone terrestre realmente levou à captura. Porque eles encurralaram 3 soldados russos em um canto e estes não conseguiram enfrentar o drone, então se renderam. Nesse caso, ele se rendeu imediatamente e foi mais ou menos escoltado pelo drone. Mas, é claro, tudo isso ainda é melhor do que morrer. É claro que também é preciso mencionar que apesar das novas ambições dos ucranianos, ou seja, de alcançar 50.000 baixas russas por mês, um soldado capturado ainda é melhor do que um morto, pois esse pode ser trocado por um dos seus, talvez mais bem treinado, ou até mesmo convertido para o seu lado. Pode ser incorporado em legiões como a Liberdade da Rússia ou no corpo de voluntários russos e usado na própria causa. Agradeço a todos os inscritos, membros do canal e a equipe do algoritmo. Agradeço especialmente a Oberstleiter Treneck, Roberto Ziller, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório do acampamento.